Este é o novo Honda City Hatchback. Ele foi apresentado o ano passado junto com a versão sedã, mas só agora começou a ser vendido. Eu já fiz o teste completo com o sedã e agora vou te mostrar a diferença entre os dois. Me acompanha, é depois da vinheta. Bom, pessoal, antes de começar, preciso dar um recado muito importante. Confere aí se o sininho de notificações está ativado, para você não perder nada do que está acontecendo aqui no canal. E também você pode se tornar membro do Carros com Kamazzi, que além de apoiar o canal, você tem vídeos exclusivos. Legal? Então agora, bora lá! Bem, pessoal, esse é o Honda City Hatchback. Ele veio para substituir o Honda Fit. Quer dizer, o hatchback ele tem aquela traseira curta, não é? E ele veio para substituir o Fit. E tem qualidades para isso. Ele não é tão alto quanto era o outro você tinha uma posição mais alta de guiar. Esse é um hatch, é um pouco mais baixo, mas a configuração dele basicamente é igual à do Fit. O engraçado é que ele é exatamente igual à versão sedã, não é? Tanto no design externo quanto aqui no interior, principalmente aqui no interior. Por fora, quer dizer, claro, óbvio, um é hatch, o outro é sedã. Aí a grande diferença em relação ao sedã é a traseira, né? A traseira realmente é completamente diferente. Ela perde aquela saliência do porta-malas, correto? Tem a traseira cortada e que tem um desenho mais esportivo. A intenção desse carro também é apresentar um design mais esportivo, né? Um carro um pouco mais jovem, vamos dizer assim. No restante ele é exatamente igual, tá? Então a frente tem aquela barra cromada, não é? Que liga os faróis. Mas antes deixa eu explicar, no caso da versão hatchback, são só duas versões, a EXL e a Touring. A Touring que é a mais cara, que é essa que nós estamos aqui andando, é a mais cara e a mais equipada. A grande diferença entre as duas são os equipamentos de segurança autônoma que vem de série nesse carro, tá? Essa é o grande diferencial entre as duas versões. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu acho que a traseira não combina muito com a frente. Enfim, mas aí tudo é uma questão de gosto. De qualquer maneira, o carro tem um design bacana, moderno. Como eu tinha falado, aqui dentro também ele é praticamente igual, tanto no acabamento quanto nos equipamentos. O acabamento usa materiais de boa qualidade, mas para variar, né, o plástico rígido predomina no carro todo. Superfícies macias só nos apoios de braço das portas e nesse central aqui. E tem um aplique aqui também embaixo do painel, um pequeno aplique, nada de excepcional. O resto é tudo plástico. O revestimento é em couro, né? Muito bom, muito bacana, os bancos são muito confortáveis e também tem vários equipamentos, né? Ele é exatamente igual, em termos de equipamento, à versão sedã, mas não custa dar uma relembrada, né? Como chave presencial, partida por botão, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sensor crepuscular. Tudo bem, é bem equipado, mas pelo que custa, tem algumas bancadinhas, que é coisa típica da Honda, né? Olha só, o ar-condicionado legal, é automático, digital, tá? Tem saída atrás, bem legal isso aí, só que não é de duas zonas. A multimídia, muito legal também, tá? Conecta sem cabo, o Android Auto e o Apple CarPlay sem cabo, maravilha. Mas só tem portas USB aqui na frente. Atrás só tem uma tomada 12 volts. O espelho retrovisor aqui interno não é eletrocrômico, com aquela velha teclinha aqui, ó. Não tem carregador por indução, não tem sensor de chuva, só o crepuscular. E o freio de estacionamento ainda é na velha alavanca.
podia ser eletromecânico, não é? Bom, mas agora vamos falar de espaço. O espaço também é muito bom. Aqui na frente é exatamente igual ao do sedã. O engraçado é que atrás tem mais espaço do que o sedã. Por causa da caída do teto, eles tiveram que abaixar o banco e o banco foi um pouco mais para trás. Isso é bem legal, né? Que acabou ficando bem confortável. Só que tem uma coisa. É basicamente para duas pessoas. Pois no meio do banco, né, ele tem um ressalto tanto no assento quanto no encosto, que é muito grande, que incomoda. Acho que até uma criança não fica bem confortável aí. E quando a gente fala de espaço, vamos falar de porta-mala, certo? Aí está uma coisa que ficou meio estranha. O porta-malas tem 268 litros de capacidade, enquanto que o do Fit, que ele substitui, tinha 363. Ele deveria ter pelo menos a mesma capacidade, né, para justificar a substituição. De qualquer maneira, ele tem aquele sistema Magic Seat que tinha no Fit, certo? Que permite que o banco traseiro tenha várias configurações, permitindo que você distribua a carga da melhor maneira possível. Mas é uma pena, né, o porta-malas ser tão pequeno. Poderia caber um pouco mais de coisa ali. Pelo menos o Fit nesse ponto era bem melhor. E na mecânica também é exatamente igual. Usa o novo motor 1.5, que tem 126 cavalos, que em relação ao antigo 1.5 ganhou 10 cavalos de potência. Isso com etanol, né, que de 116 passou para 126 cavalos, e 11 com gasolina, que ele tinha 115, agora está com 126 também. O ganho de torque foi muito pequeno, mas é uma potência legal, né, que dá um bom desempenho ao carro. Outra coisa, ele tem o câmbio automático tipo CVT, o de variação contínua, que simula 7 marchas, que você pode inclusive fazer as trocas manualmente, sequencialmente, aqui nas aletas atrás do volante. E ele tem duas coisas bem legais. Quando ele normalmente é muito suave, né? Quando você anda com o carro normalmente, ele é muito suave, ele permite uma aceleração muito progressiva, né? Bem progressiva. E quando você pisa fundo, ele começa a engatar essas marchas com mais rapidez, né? Dá aquela sensação que ele está trocando de marcha como se fosse um câmbio manual quase, né? E outra novidade desse câmbio CVT é que quando você está numa descida e pisa no freio, por exemplo, ele começa a reduzir as marchas trabalhando como freio motor. Isso é muito bom porque você acaba poupando o freio do carro. E por falar nisso, ele funciona muito bem, mas poderia ser a disco nas 4 rodas, né? O carro desse preço merecia. Mas é um conjunto que dá um bom desempenho, tá? A Honda ela não divulga os dados oficialmente, mas ela deu a entender num gráfico que ele faz um 0 a 100 em torno de 10,7 segundos. Não é excepcional, mas também não é ruim de todo. A velocidade máxima eu estimo em volta, que ela também não fornece os dados, né? Eu estimo que seja em volta de 180, 185 km por hora. No consumo ele também vai muito bem. É só olhar os números aí do Inmetro que vocês vão ver que são resultados muito bons, né? E, claro, como eu estou fazendo só impressões ao dirigir, não fiz o teste no nosso circuito padrão. Mas como ele tem praticamente o mesmo peso do sedã, que eu já fiz o teste, né? Ele deve ficar em torno dos 9,9 km por litro de etanol e 13,4 de gasolina, que foi o que a gente conseguiu na versão sedã. Uma coisa legal é que ele roda muito, muito silencioso, né? A suspensão absorve muito bem todas as irregularidades do terreno e o isolamento acústico se mostrou muito bom, né? O motor só acaba fazendo barulho quando você realmente estica muito as marchas.
Ouve aí, ó, dá uma olhada. Aqui, ó, aqui ele já está... Quando ele chega perto entre 4 e 5 mil RPMs, aí o barulho do motor começa a incomodar um pouco. Mas é uma rotação que normalmente a gente não anda. Então, andando normalmente, realmente o carro é muito silencioso. Inclusive de suspensão, né? Como eu estava falando, a suspensão é muito legal. Ela é independente na frente, né? Do tipo McPherson, atrás é de barra de torção, né? Que a gente chama de interdependente. E ela absorve muito bem todas as irregularidades do terreno, né? Tá vendo? Olha, além do conforto, dá um rodar silencioso. E um comportamento em curva também muito legal. Basicamente ele tem o mesmo comportamento do sedã. Tá? Ele é... Talvez no limite mesmo, ele saia, por causa da configuração dele, né? Por causa da distribuição de pesos. Como o sedã tem um pouco mais de peso na traseira por causa do porta-malas, né? Ele acaba tendo um comportamento mais neutro. Essa versão hatchback, no limite, ela sai um pouco mais de frente, tá? Mas é tudo de uma maneira muito tranquila, suave, que você consegue controlar numa boa. Outra coisa legal no hatchback, também como no sedã, a posição de dirigir, que é muito boa, né? Tem um volante forrado em couro, né? Com um diâmetro muito legal, com uma empunhadura muito legal, né? O banco tem regulagem de altura de encosto e, claro, longitudinal, além do volante, que tem regulagem de altura e de profundidade. Você encontra uma posição de dirigir muito legal, muito confortável, tá? Isso também, inclusive, por causa dos novos bancos, que tem uma estrutura diferente, que ajuda a segurar mais o corpo, principalmente em curvas. Realmente os bancos ficaram muito bons. E em segurança, ele também vai muito bem, obrigado. Além dos controles de tração, estabilidade, auxiliar de partida e rampa, todos têm 6 airbags. E essa versão Touring, que é a mais cara, né, que é a topo de linha, ela vem com o Honda Sensing, que é composto de vários sistemas semi-autônomos de condução. Então ele tem o ACC, né, que é o controle automático de velocidade de cruzeiro, que além de manter a velocidade, mantém a distância do veículo que vai à frente. Tem o assistente, que mantém o carro dentro da faixa, certo? Com duas funções, muito legal. Tá? Uma que mantém o carro centralizado dentro da faixa. E a outra é que se o carro está saindo, né, quando ele começa a sair da faixa, ele traz o carro de volta, né? É o que a gente chama de sistema de permanência em faixa ativa, que é muito legal. Você dá uma distraída, ele pega e traz de volta. Tem o alerta de colisão, que identifica pedestres e ciclistas, isso é muito legal, com frenagem autônoma, né? Quer dizer, além dele te alertar se você não tomar nenhuma providência, ele freia o carro. E o farol alto automático. E tem também o Lane Watch, que é aquele sistema que quando você liga a seta para o lado direito, tem uma câmera embaixo do retrovisor que te mostra aqui na tela do sistema multimídia o que está acontecendo lá atrás, né? O que tá, é um alerta de ponto cego. Só que eu sinceramente não acho muito legal, tá? Primeiro porque se você está usando o GPS ou o Waze, né? A hora que você liga, ele apaga a tela para te mostrar. Então, se você está perto de uma curva, sei lá, perto de uma esquina que você vai virar e tal, você acaba ficando sem referência. Tudo bem, você pode desligar o sistema aqui na alavanca da seta de direção, certo? Mas aí você fica sem o ponto cego. Eu acho que o ideal seria ter o alerta sonoro, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, certo? Ou então ter um sistema igual ao que tem no Creta. Quando você dá a seta para o lado direito, aparece a imagem do que está acontecendo pelo lado direito, mas no quadro de instrumentos. Tá? E quando você dá a seta para a esquerda, aparece a imagem, também no quadro de instrumentos, do que está acontecendo do lado esquerdo, né? Do que está vindo do lado esquerdo. Seria muito mais legal. E além dessa boa posição de dirigir,
O quadro de instrumentos é muito visível, é muito legal. Ele é simples, né, e muito de fácil leitura. Do lado direito, o velocímetro é analógico, com ponteiro, tá? Muito bacana. E da parte do meio e à esquerda, ele é todo digital e você pode configurar de várias maneiras, né? Ele te dá várias informações que você pode configurar por meio dos botões aqui no volante. Outra coisa interessante é que o hatch também tem 3 modos de condução. Tá? Um é o econômico, né? O Eco, que você aperta aqui no botão, tá aqui do lado do câmbio. O outro é o normal, claro. E o terceiro é o Sport. Quando você põe na posição Sport, o motor responde mais rápido ao acelerador e o câmbio deixa as marchas esticarem mais, ou seja, permitindo um desempenho mais esportivo, né? E o carro realmente ele fica bem mais arisco, bem mais divertido de guiar, que pode ficar mais animado ainda se você usar as aletas aqui atrás do volante, que para quem curte uma pilotagem é um recurso que dá mais prazer ao dirigir, né? E para encerrar, qual vale mais a pena? O hatch ou o sedã? Como são praticamente iguais, eu diria que fica por sua conta. A decisão só vai depender de qual design você gosta mais e se vai precisar de um porta-malas maior ou se o desse hatch é suficiente. Um abraço e até a próxima!